Olá, boa tarde quem está se conectando agora, sejam bem-vindas. Bom, acho que já podemos indo dando início no nosso evento. Bom, primeiramente, em nome da Câmara Brasil-Alemanha, gostaria de desejar boas-vindas a todos. Gostaria de agradecer também a presença da Karine, nossa palestrante de hoje, para o nosso evento O Papel das Emoções para uma Liderança Humanizada, da nossa iniciativa de Secretariado Executivo, o HK Tendências. Agradecer também ao nosso grupo diretor da iniciativa, a Rita, a Nádia, a Melissa, a Viviane, sempre apoiando a gente para os melhores eventos, com sugestões de temas e palestrantes. Antes da gente iniciar o webinar, eu gostaria de passar algumas instruções mais operacionais do Zoom. Fiquem à vontade para mandar suas perguntas no chat. Ao final do evento também teremos uma pesquisa de satisfação e eu peço que vocês possam colaborar respondendo ela. Então, sem me prolongar muito, eu passo a palavra à Karine. Olá, pessoal, tudo bem? Eu estou aqui, como vocês perceberam, com lã, estou em São Paulo, está bastante frio aqui, hoje caiu bastante a temperatura. Espero que a gente possa trocar bastante, então vou trazer bastante conteúdo para vocês. E mais do que falar, eu gostaria muito de que fosse um espaço de troca também, que vocês pudessem compartilhar as visões de vocês. Eu estou com 2 computadores, né? Então um vai ser para projeção, o outro vai ser no celular, para eu conseguir acompanhar o que vocês estão colocando. Então, se vocês quiserem fazer perguntas durante o conteúdo, eu vou estar acompanhando e vou poder conseguir trocar com vocês, tá bom? Vou compartilhar, então, a minha tela. E eu vou contar um pouco rapidamente da minha jornada. Não sei se todo mundo me conhece, mas hoje eu estou à frente de uma consultoria, que é a Niwa, né? Sou CEO e fundadora. A Niwa é uma consultoria de diversidade e inclusão. Deixa eu ver só se eu consigo eliminar essa barra aqui. Vocês conseguem ver essa barra? Ela está em cima dos slides? Tá um pouquinho sim, Karine. Tá, deixa eu ver se eu consigo... Não, aqui eu vou sair. Deixa eu colocar ela um pouquinho mais para baixo. Se estiver atrapalhando, vocês me falam que eu vou tentando realocar. Bom, como eu falei, então eu sou CEO fundadora da NIWA, que é uma consultoria de diversidade e inclusão. A minha jornada, ela começa... eu sempre gosto de falar que eu vim da área de humanas, então me formei em comunicação, sociologia, e fui, ao longo da minha jornada, fazendo uma transição de carreira, e fui trabalhar no setor de tecnologia. Então, me tornei gerente de projetos dentro da Unesco. Trabalhei desde agência de publicidade, empresas, né, maiores, mais tradicionais, e depois fui migrando para esse setor de organismos internacionais. Então, trabalhei na Unesco, na Unicef, na Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República. E eu digo que, para mim, ali foi a minha virada de chave, porque a área de humanas ela é uma área extremamente feminina, mas a área de tecnologia, a gente sabe muito bem, ela é ainda um ambiente predominantemente masculino. E eu estava já numa posição de liderança e eu percebia muitas vezes a minha capacidade intelectual sendo questionada no ambiente que eu estava, ideias minhas sendo creditadas por outros colegas. Eu ia fazer reuniões, as pessoas queriam me ensinar o que eu ia falar, e eu não tinha tanta consciência que aquilo tinha a ver com patriarcado, com machismo. Eu comecei a duvidar de mim, então achar que eu não era boa o suficiente, né? Não tinha vindo de uma carreira técnica. Comecei a fazer cursos para me especializar mais, achava que o meu inglês ele não era bom o suficiente, então
achava que, né, depois de ter passado alguns anos num curso próximo de casa, eu tinha que fazer o curso fora. Enfim, comecei a entrar num contexto mesmo de duvidar de mim e provavelmente se eu não tivesse buscado algum apoio, eu teria tido alguma depressão. E eu digo que a minha virada de chave ela mudou quando eu comecei a ouvir a realidade de outras mulheres desse setor de tecnologia e inovação. E aí eu percebi que as dores que elas tinham eram dores muito semelhantes às minhas. Então eu comecei a criar encontros com mulheres, né? Então desenvolver mentorias com essas mulheres, daquilo que eu tinha aprendido daquele contexto. Meu desejo era que eu pudesse repassar para que outras mulheres não passassem pelo que eu estava passando, né? De cada 10 mulheres, 8 desistem no primeiro ano de faculdades na área de STEM, né? De ciência, tecnologia, engenharia e matemática. Então, eu olhava para aquilo e falei assim, as mulheres eram extremamente competentes, inteligentes, extremamente talentosas e estavam desistindo de um sonho. E eu olhava aquilo e eu falei, gente, não é possível, a gente tem que fazer alguma coisa. Com isso, eu criei uma organização sem fins lucrativos, chamada Maria Lab, continuava atuando no mercado, mas comecei a fazer essas mentorias de maneira voluntária nos meus finais de semana, de noite, como uma causa social mesmo. E aí, de 2012 a 2016, eu acabei mentorando mais de 1.000 mulheres nessa jornada e eu descobri a minha paixão. Eu falei, eu percebia que às vezes um insight que eu dava podia mudar radicalmente a história de vida daquelas mulheres. E eu falei, gente, é isso que eu quero fazer da minha vida e tudo mais. Em 2016 eu começo a empreender, então abri uma primeira empresa chamada Upwit, que tinha um foco em desenvolver diversidade de gênero de empresas de tecnologia e inovação. Então, na época, eu cheguei a atender a CA Technologies, o Facebook, a Google, e fui me especializando nesse tema e criei um treinamento chamado Programa Elas, que foi um treinamento que rodou em 50 multinacionais. 30% dessas mulheres tinham sido promovidas depois do primeiro ano, né, de terem passado por esse treinamento. E ao todo, mais ou menos 12.000 pessoas já tinham sido impactadas, várias histórias de sucesso de mulheres que tinham transformado as suas vidas, e eu olhei para aquilo e falei assim, gente, que coisa extraordinária, né? Tinha impacto, tinha propósito, tinha resultado financeiro. E aí, ano passado, eu comecei a fazer algumas reflexões em relação à minha sociedade. Eu entendia que eu e a minha sócia estávamos caminhando por caminhos diferentes, tinham valores diferentes também, e chegou o momento da gente encerrar a nossa sociedade. E aí, por conta dessas minhas reflexões, né, de amadurecimento como empreendedora, de entender que as mulheres atravessam por diversas interseccionalidades, né, como mãe, como idade, como classe, né, como raça, como orientação sexual, e tudo isso vai fazer com que a gente tenha mais ou menos oportunidades no mercado de trabalho. Então, a NIUA, ela amplia esse trabalho de diversidade. A gente não só atua com mulheres, a gente atua também com lideranças, né? Para que a gente possa ressignificar e regenerar realmente os sistemas que existem hoje dentro das organizações. Então, eu digo que hoje diversidade de gênero é um dos pilares, né? A gente atua com outros pilares, porque hoje a gente vive numa sociedade cada vez mais interdependente e sistêmica. E se a gente não ter esse olhar mais holístico mesmo, de fato, a gente não vai conseguir resolver os problemas sociais que a gente encontra, né, na sociedade. Então, essa é um pouquinho dessa minha história. Então, gosto de falar como essa jornada empreendedora ela não é fácil, né? Eu digo que assim eu meio que voltei 2 anos, né, iniciando a NIUA, mas já com uma puta bagagem, repertório, e o meu desejo genuíno é que a gente viva realmente numa sociedade mais justa, mais igual, e que as pessoas tenham realmente, de fato, oportunidade para todos, né, para todas as pessoas. Então, esse é um pouquinho do meu propósito que eu queria compartilhar com vocês.
Estou nas redes sociais, então quem quiser me seguir lá, tanto no Insta, Karine_Rô, somos Niwa, que é a da minha empresa, no LinkedIn, podem me adicionar lá, vai ser um prazer poder trocar com vocês nessas redes também. E aqui eu tenho alguns convites que eu queria trazer aqui para vocês. A gente vai ficar 1h30, mais ou menos, e que vocês possam realmente, nesse momento, escolherem estar presentes. Eu sei que a nossa vida é totalmente conectada, né? A gente pinga as mensagens no WhatsApp, o e-mail está rodando de coisas relacionadas a trabalho, mas que vocês possam se dedicar por e para vocês nesse momento, né? Então, se desconectem dessas outras coisas que podem tirar a atenção e buscam acolher esse momento, porque esse momento é para vocês, tá? Se alguma frase, alguma palavra gerar algum desconforto, acolha, algo importante precisa ser cuidado ali, então tente entender por que será que está incomodando determinadas coisas que eu estou falando, como que isso está reverberando em você, tá bom? A gente vai fazer, vai ser uma talk, então alguns momentos eu vou fazer reflexões, então se vocês tiverem papel e caneta vai ser ótimo, porque vocês podem aproveitar esse momento não só para refletir, escrever, mas também vai ter alguns momentos em que eu vou fazer algumas atividades com vocês de escrita. Então, tenham aí papel e caneta em mãos, tá? Tudo que eu compartilhar aqui, share the science, essa ideia, quanto mais pessoas puderem ter acesso a esse conteúdo, para mim, que seja em benefício de mais pessoas, para mim, é o que está valendo aqui essa noite, tá? Abuse dessa inteligência coletiva, então eu quero que esse chat aqui, ele bombe mesmo, com perguntas, com ideias, com insights, porque é muito legal ver as conexões que podem ser geradas com as discussões que estão sendo trazidas aqui, e essa é a minha intenção, né? A gente estar em conjunto com vocês, trocando. Bom, e aí falei já sobre a presença, né? Não só física, mas mental, que eu acho que ela é essencial. E se alguém quiser fazer alguma pergunta, alguma coisa, pode ser por chat. Se eu não conseguir olhar, o pessoal, né, da HK vai estar aqui, o Francisco, a Nina, vão poder também estar apoiando se vier alguma pergunta e eu não conseguir responder. E aí um convite é fazer a pergunta sempre no eu, tá? Porque o eu, ele remete à autorresponsabilidade. Então, a gente às vezes começa a falar, a gente é assim, a gente é assado, mas busca falar sobre você, tá? E trazer a sua pergunta, a sua reflexão, algo que você queira compartilhar, beleza? Então, antes de eu passar um vídeo aqui de abertura, eu queria que vocês pudessem compartilhar aqui no chat como que vocês estão chegando para esse encontro e expectativas, né? Qual que é a expectativas de vocês quando vocês viram lá o papel das emoções para uma liderança humanizada? O que veio na cabeça de vocês? O que vocês acham que vocês vão aprender? O que vocês estão buscando aprender sobre esse tema? Compartilhem aqui comigo. O que será que veio na cabeça de vocês? Quando você fala, poxa, será que eu vou nessa palestra? O que eu vou aprender com o papel das emoções? Contem para mim o que vocês esperam, né, aprender aqui nessa 1h30. E eu vou estar lendo aqui. Fiquei curiosa, né? A Sabine colocou. Relacionamento no online, a Simone Celeste colocou. A Ju, gosto muito do conteúdo dos eventos da HK e quando vi o tema de hoje me despertou interesse porque sempre quero melhorar meu relacionamento interpessoal. Maravilhosas. Milene, minha expectativa é me desenvolver para ser uma líder cada vez mais empática e humana, saber que o líder não é herói, excelente, e construir um relacionamento de confiança cada vez maior com a equipe. Delegação de tarefas, aprender a trabalhar com as emoções tão diferentes dos colegas. Eu percebo que falar de emoções no mundo corporativo ainda é um grande tabu.
Exatamente, Gardene, a gente vai falar muito sobre isso. Eu sinto que nunca se fez tão necessário falar das emoções, né, nesse último ano. Estamos aprendendo no dia a dia e com certeza esse momento enriquecerá muito. Entender melhor as diferenças e as emoções. Muito bom, gente. Acho que vocês trouxeram pontos aqui importantes. A gente vai falar sobre emoções no ambiente de trabalho. A gente vai falar sobre uma mudança de paradigma que existe hoje, né, e que muitas empresas ainda não estão conectadas. Algumas estão, outras não estão, mas a gente está realmente numa transição, eu diria, de liderança, e a gente vai trocar muito sobre esse tema aqui. Antes de eu começar o conteúdo, a maioria de vocês são mulheres, a gente também tem homens representando aqui, que é ótimo também para trazer a sua visão. E eu vou trazer um vídeo que ele fala muito sobre nós, mulheres, mas obviamente também geram reflexões importantes para os homens. Então, eu vou compartilhar aqui com vocês. Calma aí. Talvez algumas de vocês já tenham visto, outras não. E tá tudo bem. If we show emotion, we're called dramatic. If we want to play against men, we're nuts. And if we dream of equal opportunity, delusional. When we stand for something, we're unhinged. It's Super, it's gonna need to calm down. When we're too good, there's something wrong with us. And if we get angry, we're hysterical or rational or just being crazy. But a woman running a marathon was crazy. Officials tried to pull her off the course. A woman boxing was crazy. A woman dunking? Crazy. Coaching an NBA team? Crazy. A woman competing in a hijab, changing her sport, landing a double cork 1080, or winning 23 Grand Slams, having a baby, and then coming back for more? Crazy, 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 and crazy. So if they want to call you crazy, fine. Show them what crazy can do. Eu acho esse vídeo muito forte. Quem já tinha visto esse vídeo, ou é a primeira vez, opa, compartilha aqui com a gente. Adoro ele, a Milene colocou. Quem mais? Primeira vez, a Gardênia viu. Primeira vez, Juju, a já adorou, amei, primeira vez. Não tinha visto, sensacional. Sobre o Dia das Mulheres, a Raíssa colocou, da Nike, emocionante, nunca tinha visto, pela primeira vez. Juliette no BBB falou praticamente a mesma coisa. Primeira vez, ótimo. A maioria de vocês colocaram aqui que tem sido a primeira experiência, né, que assistiu esse vídeo. E ele fala muito sobre algo que a gente vai falar aqui hoje, que são as nossas emoções. E eu escolhi esse vídeo porque existe um tabu, né, que é justamente a gente acreditar que nós não somos seres emocionais. E, obviamente, quando a gente está falando sobre as nossas emoções, não tem como a gente não olhar sobre uma lente de gênero, né? Porque durante muito tempo as mulheres elas não participavam da vida política porque entendia-se que as mulheres eram extremamente emocionais, que as mulheres elas não tinham capacidade de
de pensar intelectualmente e contribuir, por exemplo, na polis, né, na Atenas. E durante muito tempo a gente foi recebendo esse rótulo, esse estereótipo em relação às nossas emoções, né? Quantas de nós, muitas vezes num ambiente de trabalho, a gente não ouviu você está de TPM, você é demasiadamente emotiva, talvez você tenha perdido oportunidades de liderança, porque talvez conscientemente ou inconscientemente pessoas entendiam que você não estava preparada emocionalmente para exercer aquela função. E quando a gente olha também os homens, né, então, historicamente, os homens eles não podiam chorar, eles não podem ainda chorar, ainda mais, assim, a gente está falando de século XXI e muitas vezes a gente ainda ouve esse tipo de coisa. Chorar não é para homens, não pode mostrar nenhuma característica que remeta à sensibilidade, porque isso vai ser caracterizado como gay e etc. Então, durante muito tempo, quando a gente começa a olhar, as emoções elas sempre foram desconectadas da nossa realidade, do nosso contexto, né? Acreditando-se que a gente precisa ser um ser racional e que as emoções devem ser deixadas de lado. A gente não tem que olhar para as nossas emoções. As nossas emoções elas precisam estar à parte. Como se a gente fosse um robô, a gente se conectou no trabalho, então logo virei a chave, só estou para o trabalho. Quando eu viro a chave de novo, estou para casa. E a gente sabe que num contexto de pandemia, essas barreiras mostraram-se cada vez mais escancaradas, que não existe mais essas barreiras, né? Antes da pandemia não existia e agora muito menos, né? Então, hoje a gente percebe que em reuniões, né, você está com seu filho está chorando no quarto, né? Está doente, está preocupado. Então, assim, cada vez mais a gente tem que olhar que a gente é um ser integral, que tanto os aspectos profissionais e os nossos aspectos pessoais, eles precisam estar integrados no ambiente de trabalho. E isso é um grande tabu, como vocês colocaram. Muitas pessoas acreditam, né, que não existe essa possibilidade da gente entregar as nossas emoções. E eu digo que a cura das organizações elas vão vir quando a gente passar a ouvir as pessoas, entender as necessidades das pessoas, o que faz com que essas pessoas se sintam bem naquele ambiente, para de fato a gente ter um ambiente mais produtivo, um ambiente mais feliz, com mais engajamento, com mais resultado para os negócios. E eu gosto muito dessa frase da Brené Brown, porque ela instiga a gente, né? A gente quer acreditar que a gente é ser racional, mas, gente, a gente é ser emocional, que de vez em quando a gente pensa, né? E essa frase, para mim, ela é o começo aqui dessa discussão que eu quero trazer para vocês. Por quê? Quando eu falei para vocês que a gente está numa transição de liderança, eu vou colocar aqui algumas frases, eu tenho certeza que vocês, talvez, em outros contextos de trabalho, ou talvez até no contexto atual, vocês percebam características e comportamentos desse modelo mais tradicional ou desse que está sendo remodelado antes, nos dias, digamos, atual. Então, por exemplo, no modelo tradicional, a gente tem que a liderança, a chefia, ela tem todas as respostas, ela dá ordens, ela analisa a performance. E quando a gente começa a repensar nessa remodelagem, a gente está falando que essa liderança ela é participativa, ela convida as pessoas que deem a sua visão, a sua contribuição, ela cria condições para um aprendizado contínuo, né? Ela sai daquela postura que ela tem todas as respostas, agora ela não tem todas as respostas, ela nunca teve, só que ela não podia mostrar que ela não podia, que ela não tinha, entende? Então, nesse aspecto dessa liderança, a gente está conectada, sim, com as nossas emoções. Repensar o que é vulnerabilidade, né? O que é, muitas vezes eu falar, eu não tenho essa informação, mas eu conto com vocês para que a gente consiga juntos saber qual que é a melhor solução. E essa liderança é a liderança que a gente quer do nosso futuro, porque essa liderança ela está conectada, ela é uma liderança que ela é autêntica, ela é uma liderança que ela é coerente e consistente.
porque a gente nunca vai conseguir deixar de sentir as nossas emoções, de sentir né, os nossos desejos, as nossas vontades, e a partir do momento em que eu começo a incluir isso dentro de um contexto de uma organização, eu começo, de fato, a fazer essa transformação. Então, no modelo tradicional de liderança, a gente está falando que elas são subordinadas e sempre precisam fazer o que lhe é demandado, né? O comando e controle. Eu vou lá, falo uma coisa, obedece, há uma passividade. Se eu questionar, fazer uma pergunta, isso podia ser visto como algo ruim para aquela liderança. E, ao mesmo tempo, nessa remodelagem, a gente está entendendo que as pessoas elas contribuem de maneira crucial para os seus para os conhecimentos e para os insights para aquela empresa. Ela opina, né? A opinião dela tem valor, o que ela sente no trabalho, ela tem valor. E é justamente disso que a gente vai refletir aqui. Quais são as competências, então, gente, de uma liderança humanizada, né? Nesse novo contexto que a gente está vivendo, né? De crise econômica, crise política, crise sanitária, ambiental, enfim, todas as crises possíveis, e como que isso impacta, obviamente, as nossas emoções num contexto de trabalho. Então, pensando nesse contexto que a gente está, quais são as competências de uma liderança humana hoje? Um comprometimento com a diversidade e inclusão, eu acho que isso é algo essencial, valorizar as diferenças, né, as pessoas pela sua diferença, entender que isso de fato é que inova, isso é de fato que agrega para a empresa, isso é de fato que traz o diferencial. A capacidade da gente se escutar de maneira ativa, eu acho que essa é a maior habilidade que enquanto ser humano a gente precisa aprender. Porque como a gente veio desse padrão de que eu preciso ter todas as respostas, ou eu estou aqui falando com você e a gente já está pensando na janta, já está pensando nas diversas questões, a gente não está presente, né? E numa sociedade cada vez mais conectada, é mais desafiador ainda a gente conseguir ter a atenção. A vulnerabilidade que a gente trouxe aqui para vocês, que é essa capacidade de falar, eu não sei, eu não tenho essa informação, hoje eu não estou me sentindo bem. De seu filho estar doente e você falar, gente, eu não vou conseguir, quanto líder, compartilhar, participar dessa reunião, porque meu filho está doente. E isso ser exemplo para as pessoas, né? Entendendo que é possível você, sim, nem sempre você vai estar bem no contexto que você está. E quando você começa a quebrar essas barreiras, porque você é o exemplo, você habilita que as pessoas do seu time, as pessoas que estão com você, elas passem a sentir e passem a falar. Porque o fato de não falar não quer dizer que elas não estão sentindo, não quer dizer que elas não estão bem, né? Então, existem muitas barreiras que a gente precisa quebrar aí. Uma outra competência que eu entendo é ser exemplo. O que é o ser exemplo? É coerência e consistência entre aquilo que eu falo e aquilo que eu ajo, né? A maior parte das pessoas tem muita dificuldade de fazer isso dentro de um contexto de expressar aquilo para as pessoas, seja no Instagram, seja numa palestra, seja num contexto que está, e de fato viver isso, né? E eu acho que isso, para mim, é de fato autenticidade. E a buscar a evolução constante, porque o autodesenvolvimento ele vai ser a chave, gente. A gente vai estar velhinho, né? Se Deus quiser, 100 anos, e a gente vai estar aprendendo, né? E eu acho que essa é a maior habilidade que a gente tem, de entender que a gente sempre pode aprender, desaprender e aprender novamente. E nesse contexto que a gente está vivendo, a gente está desaprendendo, né? Desaprendendo a lidar com as pessoas, desaprendendo a hábitos, comportamentos que eu tinha antigamente, que hoje já não são mais consistentes com o contexto atual. Então, a gente está nesse momento desaprendendo e aprendendo de novo como viver de fato em sociedade, tá? E aí, quando a gente começa a fazer essa reflexão sobre as empresas, né? Então, a gente veio desse contexto, né, de comando e controle.
Agora a gente está com um grande desafio dentro das organizações, que as pessoas, né, muitas empresas estão adotando o modelo híbrido, mas tem colaboradores que querem estar no 100% remoto, porque percebeu-se que às vezes tem mais produtividade por N outras questões, e a gente começa a perceber que com essa passagem desse poder, dessa mudança desse estilo de liderança, a gente tinha uma liderança que era muito focada no lucro, no resultado direto para o negócio, não pensando no ambiente, não pensando no impacto da cadeia produtiva, não pensando nos colaboradores, não pensando de maneira consciente quem serão os fornecedores. E agora a gente está vivendo num outro contexto, que é o ESG, né? Então, se antes as empresas não olhavam para isso, agora elas vão precisar olhar. Então, se quer ter uma abertura no IPO, na Bolsa de Valores, vai ter que sim ter, pelo menos, preenchendo alguns pré-requisitos, de ter mulheres nos conselhos, de ter grupos minorizados. Então, a transparência, né, com qual é o seu impacto na empresa, né, como que a empresa tem gerado né, o seu impacto em toda a sua cadeia, né, dos seus fornecedores, dos seus clientes e tudo mais. Então, a gente vem cada vez mais fazendo essa transição e refletindo sobre o impacto das nossas ações no ambiente, seja uma liderança, gente, seja colaborador, né? Essas discussões, cada vez mais a gente está crítica com uma marca, né? Quando essa marca, de maneira pública, ela discrimina, por exemplo, homossexuais, ou quando ela, às vezes, não se posiciona em determinada situação em que ela precisava ter se posicionado, porque é algo que está diretamente vinculado a uma prática que ela conduz. Então, cada vez mais a gente está mais crítico, né? E a gente entende que se essa empresa ela não tiver consciência sobre esse impacto, ela vai, obviamente, perder mercado, ela vai, obviamente, perder recursos. Então, uma coisa começa a estar conectada à outra. E quando a gente está falando sobre essa mudança de estilo de liderança, essa mudança das empresas olharem não só para o seu lucro, mas olharem para o impacto que está sendo gerado, olhar para os resultados que estão sendo transmitidos para a sociedade, a gente começa a falar, gente, sobre uma coisa que é relação de poder. E quando a gente está naquela postura do comando e controle, eu falo e obedeço, você fala e eu obedeço, eu estou numa posição de hierarquia, numa posição, às vezes, autoritária. E aqui a gente está falando de uma mudança de modelo onde os colaboradores têm voz, onde os seus clientes têm voz, onde às vezes seus fornecedores têm voz, e eles vão gerar inputs, insights extremamente importantes para a sua organização. Então, aqui a gente já começa a perceber essa diferença de visão, de mindset que as organizações vão ter. Eu gosto de uma frase de uma amiga minha, que ela fala que time são todas as pessoas que jogam junto com você. Então, um time pode ser qualquer pessoa que joga junto com você, né, que quer ver o seu sucesso, que quer ver a empresa crescendo, que quer ver você crescendo. Tem um livro do Simon Sinek que ele se chama Jogo Infinito. Esse livro ele é maravilhoso porque ele ensina como a gente tem uma mentalidade infinita de abundância. Inclusive, ele fala: tenha competidores dignos. O que são competidores dignos? Que eles também cresçam, sejam bem-sucedidos para melhorar as práticas do mercado e para que a sociedade ganhe no final. E é justamente esse modelo que a gente está falando aqui, de mudança de mentalidade. Então, mais do que nunca, a gente tem uma postura de uma liderança que, em função do seu capital econômico, político, social, cultural, ele tem uma responsabilidade de mudança na sociedade. E liderança, gente, eu estou falando num contexto de organização, mas liderança é qualquer pessoa que tem uma visão,
e que age para uma transformação do ambiente. A liderança ela não tem a ver com cargo, ela não tem a ver com crachá, tem a ver com a capacidade de eu transformar aquele meio. Ou seja, todos nós somos líderes, né? Líderes na nossa comunidade, líderes às vezes porque estamos mais engajados em determinadas pautas, então todos nós temos uma voz ativa de mudar a realidade que a gente vive hoje. Eu gosto de trazer o exemplo de uma líder humana e consciente. Para mim, a Luísa Helena Trajano, ela foi uma mulher, ela já vinha fazendo um trabalho muito maravilhoso, né, na Magazine Luiza, e num contexto de pandemia, ela focou basicamente em apoiar pequenos e médios empreendedores que estavam falindo, né? Ela aprimorou os processos que ela já tinha, né? Acho que foi em 2015, se eu não me engano, ela teve uma gerente assassinada, né, pelo companheiro, e ela fez uma mudança muito radical, estabelecendo, né, os canais de denúncias anônimos em todas as organizações. E, recentemente, teve agora o processo de trainee para negros, onde a organização, de maneira geral, foi extremamente rechaçada, falando que era racismo reverso, né? Se vocês estão criando vagas para pessoas negras, e as pessoas indígenas, e as PCDs, e as outras. E ela é uma pessoa que ela tem gerado um impacto muito positivo, né? Ela, no Roda Viva, foi perguntada para ela se ela iria comprar se ela seria comprada pela Amazon. Ela falou assim: eu não tenho interesse em ser a maior empresa do Brasil. Eu tenho interesse em contribuir para que a vida das pessoas melhore. Eu tenho interesse em gerar mais renda para a população. Olha a visão dela. Ela não quer ser a maior, ela quer gerar impacto. E quando a gente olha esses círculos de redes que ela tem, é muito interessante, né? Porque cada rede que ela atua reverbera para que as demais sejam impactadas. Então, por exemplo, essas rosas são as iniciativas que ela criou, né? Então, desde Magazine Luiza, o Grupo Mulheres do Brasil, as que estão em preto são empresas, organizações, negócios, atividades onde ou ela mentorou, onde ela investiu financeiramente, e ao ter esses investimentos e essas mentorias, isso foi reverberando para outras iniciativas na sociedade. Então, se a gente pudesse ter um exemplo de uma liderança humana, eu não tenho dúvidas que ela está fazendo a diferença, né? Agora, com a iniciativa do Vacina para Todos, né? Então, ela se engaja ativamente, muito para além das pautas que estão dentro de uma empresa, né? E eu acho que, num contexto que a gente está vivendo hoje, a gente precisa de mais Luísa Helena Trajanos para nos inspirar aqui. Então, gente, o que eu quero trazer aqui como troca. Karine, só um minutinho, desculpa te interromper. Você está compartilhando, não está compartilhando sua tela, caso essa parte tivesse uma presença. Ah, gente. Olha isso. Vocês perderam aqui ó, o slide mais legal. No começo eu estava achando que era sem apresentação nessa parte mesmo, mas... Não. Agora... Que foi justamente essa reverberação que eu estava falando aqui, dessa cadeia de impacto dela, né? Então, ela começa com as iniciativas que ela criou, depois ela vai para iniciativas onde ela investiu ou onde ela mentorou pessoas que criaram determinados negócios, e que essas pessoas que criaram determinados negócios, que foram investidos, elas tiveram determinados impactos, né? Que justamente esse círculo que a gente está vendo azul, e que dessas que foram reverberados por esse círculo azul, os que estão em vermelho, né? Então, essa reflexão, né, de como que é uma pessoa que está pensando para além, né, de um contexto de empresa, de um contexto não só para os clientes, mas o impacto que está sendo gerado na sociedade. E aí o que eu queria compartilhar com vocês é essa mudança, né, de modelo, onde a gente precisa
principalmente num contexto organizacional, sair desse contexto de uma competição e para um contexto de colaboração. Sair de um contexto de escassez e para um contexto de abundância, onde todas as pessoas ganham, onde o impacto da minha ação, ela reverbera no resultado do projeto, no resultado do trabalho da outra pessoa, que é justamente, gente, esse senso de interdependência que a gente foi perdendo ao longo da nossa história, como se a gente estivesse desconectados da nossa natureza, né? E isso, se a gente for pensar o quanto que a gente se descolou dessa natureza e que a gente não se percebe como algo único e que por conta disso onde a gente olha o outro, né, como eu não sinto nada pela a pessoa que morreu, sei lá, no meu prédio, ou a pessoa negra que foi assassinada lá na favela, no Jacarezinho, e aí a gente começa a perceber que a gente se desconectou, a gente naturalizou a violência, a gente naturalizou a não percepção dos nossos sentimentos. É como se a gente perdesse, de fato, a nossa capacidade de sentir e a nossa capacidade de emocionar. E isso, gente, é muito desafiador, porque a gente está num contexto muito desafiador, mas que a gente possa olhar as nossas emoções como um recurso de mudança e de ação. A nossa capacidade de se indignar, né? Olhar a raiva como algo bom, porque a gente tende a olhar a raiva como algo ruim, mas a raiva ela pode ser uma mudança de estado. Eu posso estar indignada agora, furiosa agora, mas eu sei que daqui a pouco eu vou voltar para um estado mais equilibrado e eu vou fazer uma mudança porque eu senti isso. Então, olhar as emoções por esse aspecto, por essa ótica, é o meu convite aqui para vocês, tá? E aí, por conta disso, eu quero trazer essa reflexão de senso de interdependência que eu trouxe aqui. Tem um cara que eu gosto muito, um psicólogo chamado Marshall Rosenberg, que ele é o criador do conceito da comunicação não violenta, né? E ele traz como filosofia a comunicação não violenta, ela é muito além de uma ferramenta, ela é muito além de uma linguagem, ela é uma forma de ver o mundo, de poder com as pessoas, não sobre as pessoas, e ele traz muito essa reflexão da nossa interdependência, né? Que se eu não reconhecer as minhas emoções, as minhas necessidades, e não buscar reconhecer as necessidades dos outros, eu não vou estar criando um sistema que possibilite que todas as pessoas possam ser mais felizes. E o que é essa consciência dessa interdependência? É a consciência de que a gente quer que a necessidade de todas as pessoas elas sejam atendidas, não só as minhas, né, que vêm de diferentes, em função de eu vir de um diferente contexto, de uma diferente realidade, eu tenho necessidades diferentes das suas. Mas a partir do momento que eu sei quais são, de maneira consciente, as minhas emoções, os meus sentimentos, eu posso expressar isso no ambiente. E eu posso tentar dialogar com essas pessoas a partir dessas minhas emoções e dessas minhas necessidades. Então, a consciência de interdependência é justamente, se eu não faço o meu trabalho hoje, eu ter consciência de que isso vai impactar o trabalho da minha parte, e que tudo está conectado, porque a gente vive em sistemas, né? O sistema familiar é um sistema, o sistema empresarial é um sistema, quem faz parte de uma religião é um sistema, né? E tudo isso está interconectado porque nós somos seres sociais interdependentes. E eu acho que é isso que eu queria trazer como reflexão, essa consciência dessa nossa interdependência. A gente está vivendo um momento muito desafiador em função da questão da vacina, né? Quantas pessoas não estão usando máscaras ou não estão conscientes para esse uso no ambiente e o quanto que essa ação ela impacta, obviamente, as demais pessoas que estão
mais expostas ao vírus, né? E eu mais exposto ao vírus. Então, essa consciência de interdependência, cada vez mais ela vai fazer parte da gente, porque é isso, existe uma volta para essa nossa conexão, que é essa noção de que somos seres um só. Entendem isso que eu quero trazer, gente? Faz sentido a gente refletir isso dentro de um contexto de trabalho? Muitas vezes a gente ignora as pessoas, a gente não quer ouvir o que a pessoa está querendo falar. Às vezes a gente já tem pessoas que são desafetos nossos e a gente tem muitas vezes vieses em relação àquela pessoa. E eu entendo que a mudança do mundo vai ser a partir do olhar interno para o que a gente está sentindo. E eu expressar isso dentro de um contexto que eu estou. Existe algo que está sendo muito estudado aqui, no Brasil, fora, que é como que eu crio ambientes psicologicamente seguros. Tá? E tem uma psicóloga de Harvard, chamada Amy Edmondson, ela criou esse conceito e ela estudou como que eu crio times psicologicamente mais seguros. E uma das coisas que ela fala, além de mostrar essa transição de liderança, é a minha capacidade de eu dizer aquilo que eu estou pensando, dizer aquilo que eu estou sentindo. E que isso é algo valoroso e contribui de maneira significativa para o contexto daquele time. Entendem? Então, essa é um pouquinho das reflexões que eu quero trazer aqui para vocês. E aí eu queria que vocês pudessem fazer uma avaliação rápida mesmo, no papel que eu pedi para vocês ficarem à mão, que é de 0 a 10, como eu avalio, através das minhas atitudes, a minha consciência de interdependência. Então, que você pudesse olhar para os sistemas que você está hoje, na sua família, no seu trabalho, nos campos que você atua, como você se autoavalia em relação à sua consciência de interdependência? Você tem consciência, busca estar consciente dessa interdependência? Como que você tem contribuído hoje, por exemplo, para a sociedade? Qual que é a sua consciência de interdependência hoje? Você está de maneira mais consciente para a sua alimentação, para o impacto do que você consome, dos resíduos que você gera, das relações que você tem? Qual que é o nível de consciência de interdependência que você tem? Então, façam essa reflexão, quem quiser compartilhar aqui no chat também. E se você pudesse pensar em 3 ações simples que você pode adotar para melhorar o seu nível de consciência de interdependência. Cá, como assim ações? Eu posso, por exemplo, por eu já estar num papel de mais liderança, um papel um pouco mais sênior, mais executivo, por que não mentorar uma pessoa que está numa situação de menos privilégio? Essa pode ser uma consciência de interdependência, partilhar o meu conhecimento com uma outra pessoa. Poxa, eu quero estar mais consciente para a minha alimentação. Eu não tenho a menor noção, né? Hoje como em 5 minutos na frente do computador, eu quero ter mais consciência da origem do que eu estou comendo. Qual que é o impacto que eu estou produzindo dessa alimentação? Então, pudesse pensar em 3 ações simples. Ou, por exemplo, tem uma relação que é desafeto meu, dentro de casa, dentro do trabalho. Que ação simples você poderia fazer para melhorar esse senso de interdependência? O que seria? Vocês já tem reflexões aí? Quem quiser compartilhar com a gente aqui, acho que vai ser importante. Uma ação, algo que você poderia já fazer diferente hoje que você não está fazendo. Um uso mais consciente, por exemplo,
da sua água, por exemplo, do chuveiro que você usa, um compartilhamento que você tem de sobra e que você poderia ajudar uma pessoa. Quais são as atividades, as ações, os novos comportamentos que você poderia incorporar para você ter essa consciência de que a gente, no fundo, é um só. Já possuem? Quem quiser compartilhar com a gente, coloca aqui no chat para a gente trocar sobre isso. E aí, um ponto importante que eu falei para vocês sobre o uso do poder, que vem do Marshall, eu falei para vocês que a comunicação não violenta ela vem de uma filosofia, né, de poder com as pessoas e não sobre as pessoas. E a partir do momento em que eu me uso o poder que eu tenho, e quando eu falo meu poder, pode ser meu poder social. Por exemplo, estou em São Paulo, que é uma cidade mais privilegiada comparada com outras, vim de uma classe média, sou uma pessoa branca, isso é poder social, certo? Então, isso dá direito a você a mais oportunidades quando comparada com outras pessoas. Da mesma forma, se eu estou dentro de um contexto de uma empresa, estou num cargo mais elevado, né? Isso me dá a determinados privilégios quando comparado com outras pessoas, acesso a recursos, acesso a pessoas, acesso a um determinado prestígio. E a partir do momento em que eu começo a refletir sobre esse uso desse poder, de sair desse poder sobre e ir por esse poder com, eu passo a sair dessa dissociação que existe entre o bem e o mal, né? Então, eu sou uma pessoa boa, você é uma pessoa ruim. Eu pratico meditação, autoconhecimento, sou uma pessoa mais evoluída, aquela pessoa não é tanto. Às vezes a gente endeusa determinadas pessoas, né? Personalidades ou pessoas que foram muito importantes para a gente. E quando essa pessoa ela comete um ato falho, a gente tem muita dificuldade de perdoar essa pessoa. Por quê? Eu coloquei essa pessoa num pedestal tão grande que qualquer coisa errada que essa pessoa faça, eu não sou capaz de colocá-la no mesmo patamar. O que isso faz, gente? Eu desumanizei essa pessoa. A partir do momento em que eu coloco ela numa categoria elevada, eu estou desumanizando ela. E a reflexão que eu quero trazer aqui é a gente refletir sobre essa dualidade do bem e do mal. Que as forças do bem sempre vão, né, enfim, matar as forças do mal, que vão vencer. As forças do bem vencem as forças do mal. Mas quem é o mal? Quem são as pessoas que não devem ser olhadas, que não devem ser valorizadas, não devem ser endossadas, entendem? A partir desse senso que a gente tem de interdependência, que somos um só, essa dualidade ela não existe mais entre bem e mal, certo e errado. Eu estou certo, você está errado. As polarizações, os preconceitos, eles existem justamente por causa dessas dualidades. Eu tenho a minha verdade ela é única, inabalável, e você tem a sua. E a minha é melhor que a sua, né? E aí a gente começa a criar esses silos, né? Que são essas ausências de comunicação entre as pessoas. Isso está totalmente relacionado com poder. Isso está totalmente relacionado com essa mudança de perspectiva que eu quero trazer de interdependência. E aí, quando a gente passa a olhar que não existe mais essa dualidade do bem e do mal, do certo e do errado, que eu sou mais elevada do que você, eu começo a humanizar o outro. E eu começo a me conectar com aquilo que o outro tem, que eu também tenho. E eu começo a perceber que existe uma humanidade única que nos une, que é justamente a essência das pessoas, né? Pode estar parecendo, às vezes, gente, um pouco
etéreo, mas tem totalmente a ver com o que a gente está vivendo num contexto de pandemia. As relações que a gente desenvolve no ambiente de trabalho, as nossas relações interpessoais, né? A forma como eu me comunico com as pessoas, julgando, invalidando, né? Diminuindo, inferiorizando as pessoas, em detrimento daquilo que eu entendo que eu sou a melhor, que eu sou a maior, que eu sou a boa. E aí eu crio, de fato, essas relações de poder e eu crio, de fato, esse distanciamento entre nós. E o que mais a gente quer obviamente, se conectar com o outro, né? Porque somos seres sociais, não somos seres... somos seres interdependentes, a gente sabe disso. Então, a gente orientar esse comportamento a partir dessa energia da vida, né, que se manifesta em nós a cada instante, de fato a gente sair dessa situação de que se eu sou melhor, se eu sou boa, o outro precisa ser punido porque ele não é bom. E eu preciso ser recompensada porque eu sou uma pessoa excelente. A gente tira esse véu da punição, a gente passa a tirar esse véu da recompensa e a gente passa a olhar o outro na humanidade que ele tem, com todas as suas falhas, com todos os seus desafios, com todas as questões que ele possui, e olhando ele com o olhar que ele precisa ser olhado, né? E muitas vezes a gente faz isso, gente, com pai, com mãe, às vezes com um companheiro, às vezes com aquela liderança, né, que você tinha como referência. A gente faz isso com lideranças políticas, né? A gente faz isso o tempo inteiro nos contextos que a gente está. E, obviamente, isso vai desapontar porque a gente colocou essas pessoas nesse patamar que eu estou trazendo aqui. E aí, como que a comunicação não violenta ela pode tangibilizar isso? Eu quero trazer aqui para vocês 2 exemplos aqui. Primeiro, uma outra reflexão, que eu vou trazer aqui 2 perguntas para vocês pensarem. Tá aqui, calma aí, deixa eu tirar isso aqui. A primeira reflexão que eu queria fazer, ela não está aqui na tela, mas é sobre o uso do poder. E que vocês pudessem refletir. A partir do poder social que vocês têm, do status que vocês possuem, já por terem nascido numa família, às vezes, de classe média, terem nascido brancos, terem nascido num contexto mais privilegiado, como que vocês têm feito uso desse poder com outras pessoas? Volto novamente para aquela outra reflexão. Qual que é a sua reflexão sobre a sua consciência de interdependência? Você tem usado o seu poder mais sobre as pessoas ou com as pessoas? Como sair desse poder sobre as pessoas e para um poder com as pessoas? Se eu pudesse pensar hoje, sair daqui com uma reflexão, como que eu posso humanizar mais as minhas relações? Humanizar mais as pessoas que são difíceis para mim? Como que eu posso mudar essa minha realidade, desse poder que eu tenho, às vezes, sobre outras pessoas, e sair dessa dicotomia e ir para uma justamente ausência de hierarquia, né? Colocar essa pessoa no mesmo patamar que você. Beleza, gente? Tá fazendo sentido? Isso tem a ver com liderança humanizada? Isso tem a ver com emoções? Sim, não. Muitas vezes, muitas coisas aqui. Vejo como um dos pontos de melhoria o trabalho social, a realização da coleta seletiva. Gostaria de consumir produtos que impactem pouco. Por exemplo, consumir produtos cruelty-free. Hoje eu ainda não levo isso em consideração. Muito sentido, muitas reflexões. Legal. Tem uma frase do Marshall, que ela é muito importante,
que ela fala o seguinte: toda agressão fala de uma necessidade humana que não foi satisfeita. Então, quando a gente agride o outro verbalmente, fisicamente, o meu silêncio também é um posicionamento. Então, eu posso me posicionar pelo silêncio ou eu posso me posicionar pela agressão. Tudo isso diz sobre uma necessidade humana que não está sendo atendida sua, que pode ser uma necessidade de respeito, uma necessidade de consideração, uma necessidade de apoio, uma necessidade de colaboração. A gente é fruto de diversas necessidades e a gente precisa olhar para elas, né? A CNV ela fala que antes da gente apoiar o outro, né, com conselhos, com empatia, a gente precisa olhar para dentro para essas necessidades que não estão sendo atendidas, né? Tem o caso clássico, né, quando a gente viajava, né, de avião, agora muito menos em função da restrição da pandemia, a gente sempre ouvia, né, aquela famosa frase, coloque, né, o seu cinto de segurança primeiro em você e depois na criança ou na pessoa idosa que precisa de um apoio. A ideia é exatamente a máscara, né? Desculpa, eu falei cinto de segurança, mas a máscara. Coloque a máscara primeiro em você, depois na criança, depois na pessoa madura, enfim. E isso diz muito, né? Às vezes a gente não tem condição de apoiar o outro emocionalmente. E às vezes a gente não respeita esses limites. A gente não pede ajuda, a gente não diz não, a gente atropela as nossas emoções. E toda vez que isso acontece, é uma agressão que está acontecendo a mim mesma, não ao outro, mas a mim, que não estou respeitando essas minhas necessidades. E a partir do momento que eu passo a ter consciência, eu comunico isso para as pessoas, eu passo a ter essas relações mais autênticas. Não sei se vocês lembram desse... Tem a clássica do Maslow, mas essa aqui não é a do Maslow, essa pirâmide. Essa pirâmide são a pirâmide das nossas necessidades, né? A gente vai lá no nível mais básico as nossas necessidades de segurança, de amor, de alimentação, de moradia, né? Estão nesse nível mais básico do básico, né? Que muitas vezes é o que a gente está operando hoje, né? Com medo da pandemia, né? Medo de, será que eu vou ter trabalho amanhã? Será que eu vou conseguir pagar as minhas contas? Puxa, preciso ajudar um parente que adoeceu. Então, a gente está operando nessas necessidades básicas, né? Mas existem essas outras necessidades que elas são iguais e tão importantes quanto, tá? Às vezes a gente tem essa sensação de que eu primeiro preciso resolver as questões mais básicas, né? A gente ouve isso, né? Pô, como que eu vou conseguir estudar se eu não tenho nem o que me alimentar, né? A gente ouve muito essas discussões. Mas as necessidades básicas, as nossas necessidades de relacionamento, de amor, de ser reconhecido, de significância, de gerar impacto, contribuição, todas elas são relevantes, porque se eu negligencio essa necessidade, eu posso estar num trabalho mais incrível do mundo, recebendo muito bem, mas se eu não tiver essa necessidade de contribuição, de impacto sendo desenvolvida, eu vou me sentir uma pessoa menos completa. E, obviamente, se eu não tiver a necessidade de segurança do meu emprego, eu também não vou conseguir ter essa consciência dessas outras necessidades. Mas o mais importante aqui, gente, é que vocês entendam que não existe hierarquia para essas necessidades, porque todas elas nos compõem, todas elas são extremamente importantes no contexto que a gente está vivendo hoje. E ter consciência delas vai fazer com que vocês tenham escolhas melhores, vai fazer com que vocês tenham consciência sobre os inegociáveis que vocês têm, vai fazer com que vocês consigam apoiar mais outras pessoas, porque essas necessidades estarão sendo mais atendidas, né?
E a comunicação não violenta, ela trabalha muito sobre esse aspecto da CNV. Eu estou fechando já essa talk e eu vou convidar vocês para uma dinâmica de encerramento, uma meditaçãozinha antes da gente abrir para as perguntas. Mas eu gosto muito dessa frase do Marshall, que ele fala assim: se eu uso a comunicação não violenta para libertar as pessoas da depressão, ou seja, elas terem consciência das suas necessidades, elas expressarem as necessidades no ambiente que ela está, ou seja, de conviverem melhor com as suas famílias, de conviverem melhor no trabalho, mas simultaneamente não lhes ensino como transformar os sistemas no mundo, então eu estou me tornando parte desse problema. O que ele quer dizer com isso? Que a comunicação não violenta ela é além das relações interpessoais. Eu usar isso como uma ferramenta de transformação do mundo, de impacto, né? De entender que a gente está aqui para um legado maior, para uma contribuição maior. E essa é uma reflexão que eu queria muito deixar aqui. Qual que é a marca que eu quero deixar? Qual que é a minha contribuição genuína para uma mudança desse mundo? Para o nosso país, né? Que é extremamente rico, mas extremamente desigual. Beleza, gente? Tem uma atividade que eu vou fazer com vocês. Ela está um pouquinho... Esse slide está um pouquinho meio sem nitidez, mas ela vai ser uma meditação bem rapidinha para a gente encerrar essa parte e a gente abrir para perguntas, tá? Como que vai ser essa meditação? Estou falando meditação. Essa meditação. Vocês já... Primeira pergunta. Alguém já fez exercícios relacionados à compaixão? Esse exercício se chama bondade amorosa. Está muito conectado com práticas budistas. Então, se chama Metta Bhavana. Alguém já fez essa atividade? Ainda não? Beleza. Como que vai ser? A gente vai repassar essas frases 5 vezes e pensando em pessoas diferentes, tá? A primeira pessoa que vocês vão pensar é uma pessoa que vocês amam muito. E não precisa ficar pensando, putz, quem será? Quem será? Não. A primeira pessoa que vier na sua mente, você vai trabalhar ela. A segunda pessoa que eu quero que você pense é aquela que você nem ama e nem aquela que você tem dificuldade. É uma pessoa neutra, tá? Pode ser, às vezes, uma pessoa do seu prédio, pode ser uma pessoa que está num outro departamento do seu trabalho, que você não é afetado diretamente por ela. Eu escolho uma pessoa neutra, tá? A terceira pessoa, ela vai ser você. A gente vai fazer uma atividade que ela vai representar você. A quarta pessoa é uma pessoa que você tem dificuldade hoje de se relacionar, uma pessoa que você está tendo conflitos com uma certa frequência. E você vai pensar nessa pessoa para essa atividade. E a quinta vai representar todos os seres. São todos os seres. A gente vai fazer um encerramento lindo dessa condução, onde a gente vai fazer essa atividade representando para todas as pessoas. Beleza? Então, vou pedir para vocês cerrarem os olhos. Vou pedir para vocês se conectarem com a sua respiração. Então, vocês vão respirando profundamente pelo nariz. Vão soltando lentamente o nariz pela boca. Vão se conectando com você. Respira profundamente pelo nariz. E solta lentamente o ar pela boca. Você pode fazer isso mais uma vez.
Vai sentindo o seu corpo, sentindo quais são as partes que estão precisando de mais atenção. Sentindo quais sentimentos que possam estar surgindo nesse momento, emoções, que você possa estar presente, sentindo essas emoções, sentindo como você está nesse exato momento. Isso, muito bem. Então a gente vai convidar você a pensar na pessoa que você ama. E eu vou falar as frases que estão aqui e eu quero que você repita internamente para você, nomeando essa pessoa. Tudo bem? Então, que essa pessoa seja feliz e encontre as causas da felicidade. Que essa pessoa se livre do sofrimento e das causas do sofrimento. Que essa pessoa encontre a alegria que é livre de tristeza. Que essa pessoa se livre das distorções do apego e da aversão. Isso. Agora a gente vai para a pessoa que você escolheu, aquela pessoa que é neutra, que você não ama nem odeia, é uma pessoa que você conhece, mas não é afetado diretamente por ela. Que essa pessoa seja feliz e encontre as causas da felicidade. Que essa pessoa se livre do sofrimento e das causas do sofrimento. Que essa pessoa encontre a alegria que é livre de tristeza. Que essa pessoa se livre das distorções do apego e da aversão. Agora a gente vai repetir essas frases para você. Que eu seja feliz e encontre as causas da felicidade. Que eu se livre do sofrimento e das causas do sofrimento. E eu encontre alegria que é livre de tristeza. Que eu se livre das distorções do apego e da aversão. Agora a gente vai para a quarta pessoa, que é a pessoa que você tem hoje um conflito, uma pessoa desafiadora. E você vai emanar isso para essa pessoa. Que essa pessoa seja feliz e encontre as causas da felicidade. Que essa pessoa se livre do sofrimento e das causas do sofrimento. Que essa pessoa encontre a alegria que é livre de tristeza. Que essa pessoa se livre das distorções do apego e da aversão.
Agora a gente vai para a última repetição, imaginando que a gente vai emanar isso para todos os seres. Seres marinhos, seres do ar, todas as pessoas que vivem nesse planeta ou em outros planetas, todas as pessoas que ainda não nasceram e ainda não existem. Que todos os seres sejam felizes e encontrem as causas da felicidade. Que todos os seres se livrem do sofrimento e das causas do sofrimento. Que todos os seres encontrem a alegria que é livre de tristeza. Que todos os seres se livrem das distorções, do apego e da aversão. E nessa imagem eu queria que você imaginasse como se a gente estivesse se juntando a essas pessoas, se aproximando, se aproximando. O mar, a ar, as pessoas que ainda não viram para essa terra, que virão. Imagina tudo isso junto, se conectando, e a gente se tornando um só. Pedir para vocês respirarem profundamente. E vocês, assim que forem terminando essa prática, vocês vão voltando para o aqui e para o agora. Quem se sentir confortável, pode abrir as câmeras, reflexões, insights. Como foi essa prática para vocês? Essas frases, gente, elas representam 4 virtudes, que são a bondade amorosa, a compaixão, a alegria empática e a equanimidade. E elas são as 4 virtudes incomensuráveis, né? Que na prática budista é bastante falada. Quando eu fiz esse exercício, gente, me deu uma catarse, assim, um choro. Vocês não têm noção, tipo assim, um negócio de louco, assim. É um exercício muito bonito de reflexão sobre a nossa interdependência, né? Coloquem para mim, gente, insights, reflexões sobre essa palestra, perguntas que vocês queiram fazer, contribuições que vocês queiram trazer aqui para a gente. Valeu a pena essa 1h30? Como que vocês estão saindo? Sem choro, em paz. A Lili falou, valeu muito a pena, obrigada. Se vocês pudessem uma palavra colocar nesse chat, algumas vocês já estão colocando, uma palavra, como vocês saem dessa atividade de hoje? Gratidão, Raíssa Leve, a Rita Leve também. Gratidão, reflexiva, paz.
Gardênia leveza. Todos saíram revigorados. Momentos de reflexão, gratidão. Muita reflexão e muita atitude. Tranquilidade. Com a mente e o coração mais abertos. Maravilhosa. Gente, queria agradecer vocês. Se vocês não tiverem nenhuma pergunta, a gente fica aqui até às 7. Agradecer vocês terem dado esse tempo para vocês, esse tempo de qualidade, né? Normalmente a gente sempre está fazendo para o outro e muitas vezes nunca está fazendo pela gente. E acho que esse momento foi um momento de vocês olharem para vocês, olharem as emoções, olharem as necessidades, recalibrarem, né, as necessidades que estão faltando e olhar ativamente para elas. E eu vou deixar aqui a última lâmina. Nós estamos no Insta, né? Somos Miwa, no LinkedIn também. Temos um podcast. Toda quinta-feira a gente traz um especialista, um convidado no tema para aprofundar questões relacionadas à diversidade e inclusão. Já trouxemos executivos, já trouxemos pessoas que estão gerando um impacto muito positivo, né, dentro das suas organizações, dentro do seu contexto. E aí fica o convite aqui para vocês olharem. A gente fala sobre emoções, a gente fala sobre liderança humanizada, a gente fala sobre diversidade. Esse mês a gente trabalhou bastante a temática de LGBT, né? A gente está no Orgulho LGBT, então trouxemos pessoas que são referências no tema para ampliar essa discussão. E agradecer aí a oportunidade, agradecer a Nina, o Francisco, o HQ, por essa troca. E eu fico à disposição de vocês para quem quiser continuar esse bate-papo nesses outros canais. Muito obrigado, Karine, pela apresentação, por aceitar o nosso convite. Gostaria de avisar a todos também que já está disponível a nossa pesquisa de satisfação. Peço que, por gentileza, que vocês respondam. E também gostaria de agradecer a participação de todas e todos no nosso evento. Espero reencontrá-las nos nossos próximos eventos. A gente vai ficando por aqui. Obrigado pela participação de todos. Tchau, tchau. Obrigada, gente. Boa noite a todos. Obrigada, gente. Tchau, tchau. Boa noite. Obrigada. Boa noite. Obrigada.